Olá, começa agora o Jornada, o programa produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho, em parceria com os 24 tribunais regionais do trabalho. Vamos fazer uma viagem pelo Brasil e descobrir o que a Justiça do Trabalho tem feito para melhorar os serviços prestados ao cidadão. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre o primeiro Seminário Nacional sobre Efetividade da Execução Trabalhista, que discutiu formas de acelerar a conclusão de processos. No quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas do mecânico e do supervisor da oficina são respondidas por uma juíza de Plácido de Castro, no Acre. Direto de Florianópolis, programa de ergonomia do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina ajuda servidores e magistrados a cuidar da saúde no ambiente laboral. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos até Aracaju, em Sergipe, conhecer o trabalho da Orquestra Sanfônica da cidade. Tudo isso e muito mais agora. O nosso Jornada já está no ar. Atualmente, existem mais de 2 milhões de processos na Justiça do Trabalho em fase de execução, quando as verbas trabalhistas definidas pelo juiz devem ser pagas. Para discutir formas de acelerar essa fase processual, especialistas se reuniram no primeiro Seminário Nacional sobre Efetividade da Execução Trabalhista, realizado no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. O objetivo principal foi definir ações para impor o cumprimento das decisões pelos devedores e garantir o direito dos trabalhadores. O plenário do TST ficou lotado. Os olhares dos participantes inscritos e dos magistrados do tribunal ficaram atentos ao presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, que abriu o primeiro Seminário Nacional sobre Efetividade da Execução Trabalhista, reconhecendo a importância do debate para encontrar soluções mais eficientes para agilizar a conclusão dos processos. O presidente do TST chamou atenção para esse assunto por causa dos dados da Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TST. Eles revelaram que o volume de execuções encerradas no ano de 2014 foi 18% menor que o volume de 2013. Atualmente, existem mais de 2 milhões de processos em fase de execução na Justiça do Trabalho. Por isso, segundo o ministro Barros Levenhagen, é preciso tratar a situação com prioridade e estabelecer novos mecanismos para garantir o cumprimento das sentenças. Nós estamos empenhadíssimos em sensibilizar os magistrados para que deem mais importância a essa fase de extrema relevância para a efetivação da condenação e, afinal, se possa receber o que foi reconhecido na sentença. Por isso é que deliberamos realizar esse primeiro seminário de efetividade da execução trabalhista para chamar a atenção dos magistrados para que não releguem a execução a um segundo plano, porque ela é tão importante quanto a fase de conhecimento. Eu diria que é até mais importante, porque o que é mais frustrante é você ter reconhecido o direito e não ter condições de recebê-lo. Uma demanda que chega a um resultado final, que não consegue se efetivar, que não conseguimos transformar em realidade, é uma demanda inútil, é uma demanda perdida. E os índices são alarmantes. Depois dessa reflexão, o debate abordou as novas tendências da execução trabalhista, como o novo Código de Processo Civil, previsto para entrar em vigor em 2016 e que vai ser aplicado na Justiça do Trabalho, principalmente para solucionar alguns problemas relacionados à execução trabalhista. Essas normas do processo civil, elas são, eu diria, mais eficazes do ponto de vista da coerção, ou seja, da imposição de pagamento em 15 dias sob pena de multa, o que nós não temos ainda na execução trabalhista, porque a lei estabelece um outro procedimento. O problema é compatibilizar regras da execução trabalhista
com esse novo procedimento do Código de Processo Civil, que esperamos que os nossos painelistas, os nossos doutrinadores consigam soluções mais pragmáticas para que nós possamos dar vazão a esse grande número de processos que tramitam na execução. A execução é um momento crucial do processo, um momento em que o direito reconhecido tem que ser atuado de forma prática, a decisão do Estado tem que se tornar uma realidade. Portanto, é preciso determinar de que forma as alterações do novo Código podem repercutir para aumentar a efetividade do processo de execução. A ministra do TST, Maria de Assis Calcin, uma especialista em precatórios, apresentou números sobre as dívidas de entes públicos nos estados brasileiros. Do total de precatórios pendentes de quitação, 6% se refere à União, 15% aos estados e incríveis 79% aos municípios. Sobre as dívidas trabalhistas dos governos, foi apresentado um levantamento da OAB que mostra que 100 mil credores de precatórios em São Paulo morreram sem receber os créditos devidos. De acordo com os palestrantes, é preciso estabelecer atividades eficientes, como audiências coletivas com órgãos do governo, estratégia que aumentou a meta de resolução de precatórios na região do TRT-15. Quando o jurisdicionado consegue receber o valor que lhe é devido, por sentença judiciária, isso coroa o trabalho da magistratura. As atitudes das empresas para ocultar o patrimônio na tentativa de evitar a execução trabalhista também foi destaque no seminário. As operações ativas e passivas são protegidas pelo sigilo bancário, previsto na Lei Complementar número 105. Então, o desafio é quebrar o sigilo bancário na ocorrência de ilícitos criminais para que se tenha acesso a essas informações ativas e passivas e, portanto, se possa recuperar esses ativos investidos no exterior. É preciso que se tenha conhecimento do que acontece no mundo econômico, do que acontece no mundo social, do que acontece no mundo jurídico, para que se possa enfrentar, mediante mecanismos eficientes, esse tipo de ação predatória que não é boa para a sociedade brasileira e, ainda por cima, ela causa evidentes prejuízos. O seminário foi encerrado com um debate sobre os avanços e potencial para o incremento da tutela jurisdicional no processo trabalhista. Nós precisamos avançar na ideia de que cobrar as sentenças do trabalho é importante para toda a sociedade. Esse é um direito fundamental do cidadão. A sociedade inteira trabalha, nem todos são empregados, mas todos trabalham. Então, uma justiça do trabalho que funcione adequadamente é boa para toda a sociedade. De forma que é preciso que a sociedade tenha a certeza de que a justiça do trabalho funcionar bem interessa a toda a sociedade, não só a quem tem reclamação ou deixa de ter reclamação na própria justiça do trabalho. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões de destaque. Um trabalhador dos Correios que tem como atividade a inspeção de correspondências com aparelhos de raio-x e espectrômetros de massa receberá adicional de periculosidade. O benefício deverá representar 30% do salário básico mensal do empregado. A decisão é do TRT do Rio Grande do Sul. Segundo os desembargadores, o trabalhador recebe radiações ionizantes emitidas pelos equipamentos e, portanto, a atividade deve ser enquadrada como perigosa. Cabe recurso ao Tribunal Superior do Trabalho. A segunda vara do trabalho de Passos condenou uma usina açucareira de Minas Gerais a pagar horas extras a um cortador de cana pelo tempo gasto na troca de eitos. Eito é o espaço retangular em que a cana-de-açúcar é plantada e que pode ser utilizado para calcular a produção pela conversão de valor da tonelada pelo metro. No caso, ficou demonstrado que o cortador de cana se deslocava entre os eitos, no interesse do empregador, sem nada receber durante esse período. O juiz responsável pelo caso entendeu que os intervalos concedidos pelo empregador na jornada de trabalho não previstos em lei representam tempo à disposição da empresa e devem ser remunerados como serviço extraordinário se acrescidos ao final da jornada.
A Justiça do Trabalho condenou o restaurante Sinhá Moça, em Brasília, a pagar indenização por danos morais e estéticos no valor de R$ 8.000 a uma operadora de caixa que sofreu queimaduras devido a um acidente de trabalho ocorrido quando ela foi deslocada para trabalhar na cozinha. Para a juíza da 7ª Vara do Trabalho de Brasília, a empresa teve responsabilidade objetiva pelo acidente, por ter desviado a operadora de caixa de função. Daqui a pouco, no quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas do mecânico e do supervisor da oficina são respondidas por uma juíza da cidade de Plácido de Castro, no Acre. E ainda hoje você vai conhecer o trabalho da Orquestra Sanfônica de Aracaju, que mantém viva a tradição de um dos mais típicos instrumentos nordestinos. Nós voltamos em instantes. Vamos saber o que tem sido feito para aprimorar a atuação da Justiça do Trabalho. Chegou a hora do JT em ação. O processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho foi implantado nas varas do trabalho de Irecê e Jacobina, na Bahia, beneficiando também trabalhadores de outros 42 municípios da região. A ferramenta permite o ajuizamento de ações pela internet e reduz o tempo de tramitação dos processos. 71 varas trabalhistas baianas já utilizam o sistema, que chegará a todas as varas do estado até o fim do ano. O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região doou 50 computadores para a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso. Os equipamentos estão em plena condição de uso, mas tiveram que ser substituídos por máquinas mais modernas e compatíveis com o processo judicial eletrônico, PJE, implantado no tribunal e em todas as varas do trabalho do Estado. Os computadores serão encaminhados ao setor de políticas antidrogas, às unidades socioeducativas e ao PROCON estadual. O Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, celebrado em 28 de abril, foi marcado por ações do Programa Trabalho Seguro, no Museu de Arte de São Paulo. Foram oferecidos à população serviços e orientações de promoção da saúde. O evento contou ainda com ginástica laboral, emissão de carteira de trabalho, apresentações artísticas, aferição de pressão e testes de glicemia. Os direitos trabalhistas sempre interessam a patrões e empregados. No quadro Direitos e Deveres de hoje, vamos saber quais são as dúvidas de um mecânico e do supervisor da oficina. Nossa convidada é uma juíza da cidade de Plácido de Castro, no Acre. Acompanhe. Posso receber comissão sobre venda de peça e qual é o percentual? É possível o pagamento de comissões a esse empregado, desde que tenha sido pactuado expressamente entre as partes, no âmbito do contrato individual de trabalho ou ainda em acordo com a convenção coletiva de trabalho. Por outro lado, em âmbito legal, em lei, não há um percentual definido para pagamento. Desse modo, se houver pactuação entre as partes, sim, haverá incidência do adicional da comissão. Tenho que pagar ao meu empregado o adicional de insalubridade ou periculosidade? O adicional de insalubridade é devido ao empregado quando ele está sujeito a condições prejudiciais à sua saúde. O adicional de periculosidade, por sua vez, é devido quando esse trabalhador atua exposto diretamente a inflamáveis, explosivos, a energia elétrica, conforme previsão expressa em lei, ou ainda substâncias radioativas, conforme a jurisprudência pacificada do Tribunal Superior do Trabalho, tem orientação jurisprudencial nesse sentido, ou mesmo, conforme reconhecido recentemente também por intermédio de lei, nas atividades sujeitas à ocorrência de roubo ou outras formas de violência física, nos panoramas de atividades de segurança patrimonial ou pessoal. No âmbito da Justiça do Trabalho, o pagamento de adicional de insalubridade ou de periculosidade apenas é viável mediante o reconhecimento do pagamento, da necessidade de pagamentos adicionais, mediante laudo pericial. Por outro lado, no âmbito do cotidiano do empregador e do empregado, a pacificação desse aspecto, independentemente da discussão no âmbito judicial, é possível quando esse empregador contrata um engenheiro desse nosso trabalho ou um médico do trabalho para aferir se há a incidência desses adicionais. Veja-se, no entanto, que mesmo que o laudo seja negativo, nesse âmbito extrajudicial, o trabalhador pode discutir no âmbito da justiça laboral a eventual incidência desses direitos.
Vamos viajar no tempo até 1946. Neste ano, a Constituição retirou a Justiça do Trabalho do âmbito do Poder Executivo e a institucionalizou como um órgão vinculado à estrutura do Poder Judiciário. Acompanhe no nosso quadro Memória JT. 1946, ano em que a Justiça do Trabalho foi vinculada ao Poder Judiciário. Com a Constituição de 1946, surge a separação dos três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Antes desse ano, a Justiça do Trabalho era vinculada ao Poder Executivo. Os Conselhos Regionais do Trabalho foram convertidos em Tribunais Regionais do Trabalho e o Conselho Nacional do Trabalho em Tribunal Superior do Trabalho. De acordo com a Constituição de 1946, competia à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre empregados e empregadores. O Tribunal Superior do Trabalho, TST, também teria a competência de eleger o presidente, organizar a secretaria e formar o próprio quadro de trabalhadores, reafirmando assim a autonomia da Justiça do Trabalho. O TST ficava localizado no Rio de Janeiro, a então capital do Brasil, e teve como primeiro presidente o ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes, convidado a ocupar a função pelo presidente da República, Eurico Gaspar Dutra. Na época, a Justiça do Trabalho contava com 8 tribunais regionais do trabalho. No próximo programa, vamos até 1948. Nesse ano foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Paris. Na definição dos direitos do homem, o tema trabalho assumiu uma posição central. No próximo bloco, Programa de Ergonomia do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina ajuda servidores e magistrados a cuidar da saúde no ambiente laboral. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos até Aracaju conhecer a Orquestra Sanfônica da cidade. Nós voltamos daqui a pouco. Para celebrar o Dia do Trabalho, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, CSJT, vai disponibilizar no mês de maio diversas decisões de cada um dos 24 TRTs do país em sua página no Facebook. As publicações vão ser diárias e trarão informações sobre como podem ser aplicadas à vida prática do trabalhador. Acesse facebook.com/CSJToficial. Criado em 1996, o Programa de Ergonomia do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina ajuda servidores e magistrados a cuidar da saúde no ambiente laboral. Desde que foi implementado, o número de trabalhadores com doenças causadas por esforço repetitivo diminuiu e o número de afastamentos também. O número de servidores com doenças causadas por esforços repetitivos no ambiente de trabalho cresce a cada dia e são cada vez mais frequentes os afastamentos temporários das atividades funcionais. Nesse contexto, o Programa de Ergonomia do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, criado em 1996, funciona como aliado para melhorar a qualidade de vida de servidores e magistrados, trazendo mais conforto e satisfação no ambiente de trabalho. Em 1996, existia um programa no Tribunal Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. E começamos a fazer um trabalho, na época eu fazia pós-graduação, e numa das visitas que a gente fez da manutenção, eu trabalhava na manutenção na época, tinha uma servidora, a Beatriz, que ela se queixou comigo de muitas dores e que ela fazia acupuntura para vir trabalhar. Aquilo assim, peraí, tem alguma coisa errada, a gente tem que fazer alguma coisa para arrumar isso. O que a gente fez? Pegamos um protótipo, madeira mesmo, a gente ia para a marcenaria, serrava a madeira e colocava em cima da mesa da Beatriz para tentar achar uma solução, uma condição que tirasse o peso de ombro dela, que é a postura estática forçada. Aquilo deu tão certo para ela que ela, em 2 meses, ela parou, acho que 2 ou 3 meses, parou de fazer acupuntura, que não sentia mais dor. E a gente ampliou isso, esse desenho, esse conceito que é único. O tribunal, essa mesa só existe no TRT12, não existe em outro lugar que tem.
nós ampliamos para todos os servidores. Eu reputo que grande parte da oportunidade que eu tive de continuar trabalhando em gabinete foi por causa do equipamento adaptado, da mesa adaptada. Se eu tivesse continuado com aquelas mesas, eu não sei se eu poderia continuar na mesma função. E a gente conseguiu reduzir de 84% de queixas de trapézio, principalmente trapézio e dor no pescoço, que é aquela dor do final do dia, né? Não estou aguentando de dor, né? Para queixas de 17% e 18% naquele momento da história. O tribunal também desenvolve o programa Fadiga Visual, que analisa e identifica a influência do uso do computador na saúde visual dos magistrados e servidores, principalmente os que utilizam o processo judicial eletrônico. De 2010 para cá, né, a gente fez um trabalho de fortalecimento muito grande no programa de gerenciamento de ergonomia. Então, primeira coisa, nós capacitamos nossa equipe. Nós começamos a fazer pesquisa. Dessa pesquisa surgiu cadeiras ergonômicas, que começou para atender pessoas com queixas lombares, né, e foi ampliada para todos os servidores. Hoje nós temos 1000 cadeiras dessas no tribunal. No meu caso, por exemplo, eu tinha muitas dores nas costas, né, depois identificado com uma lombalgia, uma hérnia, mas a partir do momento que eu comecei a utilizar esse novo mobiliário, essa cadeira nova, posso dizer que 100% das minhas dores aqui durante o trabalho sumiram. Além do pilar físico, o tribunal também foca no psicossocial e organizacional. Através do programa de controle médico saúde ocupacional, geramos informações para esses dois segmentos, né, 2 pilares da ergonomia. Em 2015, esse ano, né, 2014, 2015, nessa transição, nós conseguimos ampliar também o pilar organizacional. Hoje nós temos a Secretaria de Planejamento, né, participa junto com o SASER, né, nesse programa, nesse pilar organizacional, fazendo com que haja melhoria das condições de processos de trabalho. Outro programa é a Blitz Ergonômica, que nasceu da necessidade de adequação dos postos de trabalho. As visitas acontecem a cada 2 anos. E os profissionais da saúde ensinam as pessoas a terem uma postura correta no exercício da sua atividade. Criada em 2007, ela ajuda a manter viva a tradição de um típico instrumento nordestino, a sanfona. Formada por 13 sanfoneiros, 3 percussionistas e um baixista, a Orquestra Sanfônica de Aracaju viaja por todo o Brasil, levando a cultura nordestina a vários lugares. A repórter Luana Carvalho foi até Sergipe conhecer o trabalho desses artistas. Aracaju, cidade conhecida por clássicos palácios, lindas praias e ruas com a verdadeira cara do Nordeste. Visitamos alguns dos principais pontos turísticos e foi aqui no Museu da Gente Sergipana que encontramos a Orquestra Sanfônica de Aracaju. É isso mesmo que você ouviu, sanfônica. A Orquestra Sanfônica foi criada em 2007 e é formada por 13 sanfoneiros, 3 percussionistas e um baixista. Eles viajam por todo o Brasil para ajudar a manter viva a tradição do instrumento nordestino, a sanfona. Como em outras orquestras, nessa aqui também existe o maestro, mas com uma diferença. Ele toca a sanfona junto com os outros integrantes. A gente não usa o maestro lá na frente, regendo, por conta da ideia do trabalho que desde o início, que foi trabalhar a cultura nordestina, né? O talento do maestro foi revelado cedo. Ele já tem quase 30 anos de carreira. Na verdade, eu tenho o privilégio de participar de uma família que tem sanfoneiros, meus tios, então me incentivaram bastante. Não foi acordeão meu primeiro instrumento, foi piano, mas eu estudava piano
estudando piano pensando no acordeon. Então, quando eu encerrei o curso, tratei logo de comprar um acordeon e já era música, ficou muito mais fácil. E mesmo com a deficiência visual, ele afirma que isso nunca o impediu de tocar. Dificuldades existem para todo mundo, né, Luana? Mas a gente supera, a gente busca dentro de nós a força e a coragem para lutar e tudo acontece. Vocês! Edgar também é um dos principais integrantes do grupo. Ele faz parte da orquestra desde que foi iniciada. Ele aprendeu a tocar um instrumento sozinho. Eu lá em meu interior, em Majada dos Bois, um interior que tem aqui em Sergipe, eu vi um senhor que chegou de São Paulo com a sanfona tocando lá, eu fiquei olhando assim, eu com 15 anos, não tinha nem 16. E achei bonito, vim embora aqui para Aracaju, vim de lá do interior para Aracaju, e chegou aqui, a primeira sanfona eu comprei justamente com 16 anos. Esse ano, o ano passou, em 2014, eu completei 50 anos de forró. E aprendi sozinho mesmo. Um mês que eu comprei a sanfona, já fui tocar, ganhando dinheiro já. E estou batendo até hoje, graças a Deus, ao meu jeito, ao meu modo, mas sinto muito bem tocando. Durante os ensaios, 2 vezes por semana, a equipe define os arranjos que serão tocados durante os shows. Evanilson afirma que não é fácil aprender a tocar um instrumento, mas aí vai uma dica para os interessados. Tem a forma de ensinar que facilita. Por exemplo, se eu quero tocar um shot, eu posso começar a fazer aqui no baixo a marcação. Só isso aqui, né? Na mão direita, eu faço, por exemplo, então fica assim. Então, faz uma parte, depois treina a outra mão, daqui a pouco a música acontece. E para os integrantes da orquestra, tocar sanfona é uma arte. Muita gente querendo aprender e a orquestra tem divulgado essa arte aí fora, com muita galhardia representando Sergipe no Brasil todo. É uma arte, porque nem todo mundo teve o privilégio de aprender a tocar sanfona. Isso eu acho que é uma coisa, um dom que Deus dá a cada um. E o Jornada de hoje termina aqui. Na semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigada pela companhia e até lá!